Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma ótima semana, que tenham gostado da aula da semana passada. Eu vi lá pelo YouTube que a gente teve mais visualizações, então acho que vocês gostaram da nossa história do Sansão, né? Então vamos à nossa 14ª lição já desse livro. Estou impressionada como está passando rápido esse livro. Já vou ter que comprar o livro número 2, né? Esse é o número 1, vou ter que comprar o 2 já, porque a gente só tem mais 2 domingos pela frente desse livrinho aqui, tá bom? Então, vamos lá? Hoje o nome da investigação é uma supermissão. E o mistério, anotem aí. Deixa eu só achar aqui. Qual, anota aí, qual é a missão do Espírito Santo? Tá? A gente tem estudado bastante sobre o Espírito Santo nesse livro, né? A gente já viu que existe Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que também é um Deus, não é verdade? A gente já viu sobre tudo que ele sobre a existência dele, como quando ele veio, como foi que Deus enviou ele, enfim. E hoje a gente vai ver qual que é a missão dele, né? Todos nós temos uma missão. Qual que é a missão do Espírito Santo? A gente vai descobrir isso hoje, tá bom? Por isso que o episódio aqui embaixo é por que ele veio, né? Então, vamos já começar aqui pela historinha. Olha lá, ó, no primeiro quadro. Pedro explica que a promessa da vinda do Espírito Santo aconteceu, porque Jesus Cristo, depois que ele morreu, ele prometeu, né, que enviaria o Espírito Santo. Então, Pedro estava avisando, né, para as pessoas que a promessa estava sendo cumprida, né, que o Espírito Santo tinha chegado, certo? Pedro e João foram presos porque falavam de Jesus. Eles foram proibidos de falar de Jesus. E aí, o último ali, ó, Paulo foi avisado que deveria ir para Macedônia. Enquanto ele estava dormindo, ele teve um sonho, né, uma visão, um sonho de que venha para Macedônia e ajude-nos, certo? Então, a gente vai, no decorrer da nossa história, das nossas pistas, a gente vai entender todos esses quadros. Mas vamos já procurar o que a gente tem que colocar aqui, ó. Escreva a resposta de Pedro e João às autoridades. Quando as autoridades falou para eles que eles não poderiam mais falar de Jesus, que eles estavam proibidos, e por isso eles foram presos, qual foi a resposta deles? Procurem lá, ó. Atos 4. Atos está no Novo Testamento, que é mais para o final da Bíblia. Atos 4, 20. Ó, na minha Bíblia está escrito assim, ó. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Pois nós... Pode escrever do jeito que está na sua Bíblia, tá? Se tiver em outra versão diferente, não tem problema. O significado é o mesmo. Pois nós não podemos, tem que escrever pequenininho, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, certo? Aqui, dentro do balãozinho aí, certo? Então, vamos para as nossas pistas. E a gente vai entender tudo isso que tá aí, tá? Hoje as pistas, elas têm bastante endereços muito grandes. Então, eu já tenho um resumo pronto aqui, de todas essas leituras que a gente teria que fazer. Então, eu vou falar a pista, vou ler esse resumo, a gente vai discutir sobre esse resumo, tá bom? Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem olhar que, na verdade, o resumo nada mais é do que tudo que tá no endereço, combinado? Então, vamos lá. Pista 1. Escrevam aí, pista 1. Convencer. Convencer. Vou escrever todos os endereços, tá? Ó, endereços. João 16, do 7 ao 11. E Atos 2, do 1 ao 41. Tá? Então, vamos lá. Presta atenção no resumão de todas essas passagens que estão aqui, tá bom? Olha lá. Os discípulos, vou contar as histórias que estão se contando nesses endereços. Os discípulos ficaram em Jerusalém, aguardando a chegada do Espírito Santo, certo? Isso depois que Jesus morreu na cruz, tá? O Espírito Santo enviado por Deus chegou repentinamente, quer dizer, do nada, certo?
Algumas pessoas, por falta de entendimento sobre o que estava acontecendo, zombaram deles, dizendo que eles estavam bêbados, que as pessoas que acreditavam que o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo tinha vindo, achavam que eles estavam bêbados. Ah, esse povo tá louco, tá bêbado, bebeu, não sabe o que fala, certo? Pedro explicou que a morte e a ressurreição de Jesus faziam parte do plano de Deus para salvar o pecador e que a promessa da chegada do Espírito Santo havia se cumprido. Então, ele falou isso que a gente viu lá no primeiro desenho da nossa história. Muitos dos que ouviram a explicação de Pedro, o discurso dele, convencidos pelo Espírito Santo, quiseram saber o que fazer. Tipo, tá, e agora? O Espírito Santo veio, mas o que a gente tem que fazer? Pedro disse que eles deveriam se arrepender do pecado e serem batizados em nome de Jesus. Certo? Não é o que a gente faz na igreja? Né? Vocês talvez ainda não se batizaram, mas vão se batizar. Mas é o que vocês veem acontecendo na igreja, não é verdade? Muitos se arrependeram, creram e foram batizados. Então, crianças, olha só, quando o Espírito Santo falou por meio da vida de Pedro às pessoas de Jerusalém, elas ficaram muito incomodadas com seus pecados, porque elas passaram a refletir sobre seus pecados e logo quiseram saber o que tinha que fazer para se livrar disso, né? Isso aconteceu porque o Espírito Santo a convenceu. Ou será que foi Pedro? O que vocês acham? Ah, Pedro convenceu? Pedro era um cara muito bom e ele convencia todo mundo? Não, Pedro ele foi usado por Deus, certo? Mas o que convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Então entendam isso. Quem convence a pessoa do pecado é aquela coisa quando você para e pensa, não devia ter feito isso. Fiz coisa errada, poxa vida, vou ter que pedir perdão, não podia ter feito, eu não quero mais fazer. Esse convencimento que você tem, mesmo que alguém esteja falando para você, quem te dá é o Espírito Santo, tá bom? Então, aqueles que se arrependeram e creram foram batizados. Em João 16, 7 e 11, que é um dos endereços aí, está escrito que o Espírito Santo convence as pessoas sobre o pecado. Ajuda o homem a reconhecer que é pecador e que precisa buscar o perdão de Deus. Então, a gente já descobriu a primeira missão, primeira função, primeira coisa que o Espírito Santo faz, que é convencer, tá? É o Espírito Santo que convence do pecado. Não esqueçam disso, tá bom? Pista 2. Vamos lá. Mesma coisa, também tem um resumo, tá? Encorajar. Encorajar. Endereços. Atos, capítulo 3, todinho, capítulo 3 inteiro, tá? Depois, Atos, capítulo 4, do 1 ao 33. Cadê? Aqui. Certo? Vamos ver, então? Olha lá. Pedro e João foram ao templo orar. A gente já viu essa historinha nos outros livros. Eles foram ao templo orar e um homem coxo, um homem que não conseguia andar, um homem que andava muito mal ou não andava, ele pediu esmola a eles. Ele estava na frente do templo. Ele pediu esmola, ele queria ajuda, dinheiro. Pedro orou para que aquele homem voltasse a andar. Lembra que a gente viu essa história? E o milagre aconteceu. Todos ficaram maravilhados e Pedro pegou o povo no templo sobre a salvação por meio de Jesus. Pedro e João foram presos e interrogados porque estavam pregando, que aí já é a segunda parte do nosso desenho lá, no começo da história, porque eles estavam falando de Jesus e estavam incomodando as autoridades, certo? Pedro falou de Jesus aos homens da lei e esses homens o proibiram de ensinar sobre Jesus ao povo. Pedro e João disseram que não iam deixar de falar de Jesus, que foi o que a gente escreveu lá, certo? Pedro e João contaram aos irmãos da igreja sobre o que aconteceu. Depois oraram para que o Espírito os enchesse de coragem para falar de Jesus. O Senhor respondeu à oração deles. Então, olha só. As pessoas poderosas daquela época, elas não queriam que os discípulos falassem sobre Jesus. Elas ameaçavam prender, elas ameaçavam eles. Pode parar de falar de Jesus que a gente não quer, certo? Mas o poder do Espírito Santo que dava coragem para falar que Jesus morreu, ressuscitou e salva o pecador. Então, essa coragem que Pedro e João tinham de, mesmo contra as autoridades, mesmo podendo ser presos, às vezes podendo ser até morto, eles tinham uma coragem que vinha dali de dentro, que na verdade era uma coragem que quem dava era o Espírito Santo, certo? Se você crê em Jesus, fica tímido quando precisa falar de Deus,
aos seus amigos, peça hoje mesmo que o Espírito Santo lhe encha de coragem, porque ele faz isso. Ele encorajou os discípulos e com certeza dará coragem a você. Encorajar o crente a falar de Jesus é uma das missões do Espírito Santo. Então, a gente já descobriu a segunda missão. Além de convencer do pecado, que é ele que faz isso, ele encoraja a gente a falar, a seguir na caminhada com Deus, certo? Encorajar é uma missão do Espírito Santo. Vamos para a pista 3. É muito importante vocês saberem isso, porque às vezes as pessoas não sabem nem explicar o que é o Espírito Santo, muito menos o que é a missão dele. Se vocês souberem, alguém perguntar para, além de ser importante para vocês saberem, vocês podem explicar para as pessoas, não, o Espírito Santo, ele é poderoso porque ele me convence do pecado, ele me encoraja a falar de Jesus, e vamos ver se tem mais missão dele, tá bom? Tem sim, vamos lá. Pista 3. Guiar. Guiar. Vamos lá, os endereços. Atos 13, capítulo 13, do 1 ao 12. Também Atos 16, do 6 ao 10. Certo? Então, vamos ver. Olha só. Na igreja da Antioquia, durante uma reunião de jejum e oração, o Espírito Santo disse que Paulo e Barnabé deveriam ser separados para falar de Jesus aos gentios. A gente também já viu isso aí. Vamos mergulhar um pouquinho mais nisso aqui. Paulo e Barnabé saíram para falar de Jesus ao povo na ilha de Chipre. O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para falar de Jesus aos gentios, as pessoas que estavam precisando ouvir. Eles foram guiados, orientados pelo Espírito Santo para ir ao povo que morava fora de Jerusalém. Lembra que eu falei que eles estavam falando ali em Jerusalém? Bacana, legal, falar ali estava legal, mas agora a gente precisa ir falar para outras pessoas de fora, né? Levando a mensagem da salvação. Paulo percorreu uma região da Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo de pregar ali. Paulo teve uma visão e entendeu que deveria ir para Macedônia, que é aquele terceiro quadrinho lá do nosso desenho, certo? Esse aqui, ó. Do sonho aqui embaixo, tá? Muito bem. Então, crianças, o Espírito Santo guiou Paulo, dizendo aonde ele deveria ir e falar de Jesus. Mas também ele impediu que Paulo falasse de Jesus em alguns lugares da Ásia. Por quê? Porque ele guia. Quando a pessoa guia alguém, ela guia pelo caminho que tem que ser. Se tentar buscar outro caminho, ele vai guiar e vai falar, não, por aqui não. Ele vai fazer que alguma coisa aconteça que aquele caminho não vá, tá? Então, você pode contar com a ajuda do Espírito Santo para guiar você sobre o que é certo e o que é errado fazer. Sobre o que é vontade de Deus e sobre o que não é vontade de Deus para a sua vida. Guiar os crentes é uma das missões do Espírito Santo. Sem a ajuda dele, é muito difícil obedecer a Deus. Então, vimos aí, qual outra missão? Guiar, né? Então, conclusão, crianças, olha só. A gente viu que o Espírito Santo, ele convence aqueles que ainda não creem em Jesus sobre o pecado e a necessidade de receber Jesus como Salvador. Então, ele mostra o pecado, ele convence a pessoa que a pessoa é pecadora, certo? Que ela tem que se arrepender, que ela tem que aceitar Jesus. Ele encoraja, o Espírito Santo encoraja a você que recebeu Jesus para anunciar que Cristo morreu, ressuscitou e salva o pecador que se arrepende. Então, ele dá coragem para fazer isso. E ele guia quem já recebeu Jesus como Salvador para que faça somente o que agrada a Deus. Então, pensa bem, ó, antes, quando a pessoa ainda é pecador, primeiro ele convence. Ó, você tá errado, não é esse caminho que tem que seguir. Aí a pessoa se arrepende. Depois que a pessoa se arrependeu, ele encoraja a pessoa a falar de Jesus, a continuar fazendo isso, a continuar fazendo bem, enfim, dá coragem, que a pessoa já se converteu, a pessoa já aceitou, certo? E depois, quando a pessoa já é crente, a pessoa já tá nos caminhos de Deus, o que ele faz? Ele guia pelo caminho certo. Ele não deixa que vá pelo caminho errado. Quem tá nos caminhos do Senhor é guiado pelo Espírito Santo, tá? Olha só que importante. Todos nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso, dedique-se à leitura da Bíblia e à oração, né? Que mais, além de ler a Bíblia e orar, que a gente pode fazer? Falar a verdade, ser uma pessoa trabalhadora, falar coisas boas, fazer o bem para os outros, enfim, tudo aquilo que a gente sempre vem citando, que vocês já sabem muito bem, né, criança? Então, muito importante a gente registrar
qual é a missão do Espírito Santo, para que vocês nunca mais esqueçam. Vamos escrever lá no Eureka? Eu vou escrever assim, ó. A missão do Espírito Santo, né? Pergunta é qual é a missão. A missão é, primeiro, convencer as pessoas do pecado, certo? Ponto, na mesma linha. Encorajar e guiar todos os que creem em Jesus. Se está para vocês verem aí. Certo? Muito bem. Ajudando a entender a investigação. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, ó, agora aqui, ó, para ajudar a continuar entendendo essa lição, vamos para o mergulho, ó, pinte onde apareceram os pontos para formar as figuras que indicam o que devemos fazer para sermos guiados pelo Espírito Santo. Vocês vão pintar aí, certo? Tudo isso, coisas que eu vou dar visto depois. E aqui as provas do mistério também vocês vão fazer sozinhos. Se alguém não estiver conseguindo, porque já faz um tempo que a Pro tá deixando vocês fazerem sozinhos. Ninguém reclamou, ninguém falou que não tá conseguindo. Mas se alguém não estiver conseguindo, me fala. Tá bom, crianças? Eu acho que vocês são super capazes de fazer sozinho. Todos vocês são inteligentes e conseguem fazer. Mas eu estou à disposição. Se não estiver conseguindo, me avisa, tá bom? Então, vamos lá, ó. De domingo, leia João 16, 7 e 11. Sublinhe na sua Bíblia uma missão do Espírito Santo e escreva com suas palavras o que ele pode fazer na sua vida. Resposta pessoal. Sublinhe na tua Bíblia e faz a resposta pessoal aqui, tá? Segunda. Ives leu Romanos 8,14 e descobriu uma missão do Espírito Santo. Faça um X na missão que ele descobriu nesse texto. A gente tem as 3 missões aqui, ó. Convencer, guiar e encorajar. Mas uma das missões está em Romanos 8,14. Nesse texto aqui, qual das missões que é? Você vai fazer um X. Leia Gálatas 4:6. No conjunto de letras a seguir, conte 2 letras e circule a terceira, até o final, e descubra por que Deus enviou o Espírito Santo para você que crê em Jesus. Depois escreva a sua descoberta. Então, você vai contar 2 e circular a terceira. Então, ó, A, C, circula P. M, J, circula o O. E vai indo assim, e você vai descobrir uma sentença, uma frase, tá bom? Muito bem. Quarta, circule a frase correta. Em Romanos 8:27, está escrito que o Espírito Santo intercede por aqueles que creem em Jesus, ou está escrito que o Espírito Santo encoraja aqueles que creem em Jesus. Vai circular o que é o certo, tá? Pode ver que é tudo leitura da Bíblia, tá, crianças? É muito importante. Vocês já estão numa fase que vocês precisam ler a Bíblia, vocês já conseguem entender o que vocês estão lendo, tá? Em João 16:7, você pode descobrir como o Espírito Santo foi chamado. Procure no dicionário o significado dessa palavra e escreva. Então, lá em João 16:7, vai estar escrito por que ele foi chamado. Vocês vão escrever nesse quadradinho. E aí vai procurar no dicionário, no Google, o que significa essa palavra, tá bom? Sexta. Leia 1 Coríntios 3:16, risque as palavras que não fazem parte do versículo e reescrevam. Então, tem um versículo aqui embaixo, que tá tudo bagunçado, tem palavra aqui que não tem nada a ver. Então, vocês vão ler e vão ver o que tá de acordo, vão riscar o que não pertence ao versículo e vão escrever ele corretamente. E sábado, Jesus disse que os discípulos iam receber poder do Espírito Santo para. Leia Atos 1:8 e pinte a alternativa correta, certa. Então, para serem mais importantes que as outras pessoas ou para serem testemunho dele em todo o lugar? Fácil. A senha continua a mesma, que é aquela lá da lição 11, que é: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo e que vos tenho dito. Amém, crianças? Eu espero que vocês façam. Eu vou providenciar já a compra do próximo livro, que logo, logo a gente vai começar o segundo. Espero que quando for começar o segundo, a gente já esteja na igreja. Tá bom? Vamos orar, finalizando. Senhor Deus, obrigado pela aula de hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ensinou, Pai, qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, Senhor, o Espírito Santo nos encoraja e nos guia, Pai.
Oh, Pai, que cada criança possa sentir, Senhor, esse poder do Espírito Santo na vida deles, Senhor, que eles possam ter experiência, Senhor, contigo, que eles possam ter experiência com o Espírito Santo, meu Pai. Obrigado, Senhor, por todos os seus ensinamentos, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Obrigado também pelos seus cuidados com a nossa família, com a nossa casa, Senhor, com aqueles que nós amamos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Tchau, tchau.